Olá, tudo bem? Meu nome é Beto e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco a respeito da Estação de Tratamento de Água, ETA. Bom, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, sabemos que 83,5% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água, totalizando quase 35 milhões de brasileiros sem acesso a esse serviço básico. A Estação de Tratamento de Água, ou também abreviado ETA, é o local onde se realiza a purificação da água captada de algumas fontes, para torná-la própria para o consumo e assim utilizá-la para atender determinada população, comércio ou indústria. A captação de água é feita em rios, represas ou poços subterrâneos, que possa suprir a demanda por água da população, dos comércios e da indústria, levando em conta o ritmo de crescimento. A água é extremamente essencial para nossas vidas e antes de chegar às nossas casas, a mesma necessita-se de diversos estágios de tratamento para que se torne potável e saudável para o consumo. O tratamento de água pode ser realizado para atender diversos aspectos. Primeiro é o higiênico. É a remoção de bactérias, protozoários, vírus e outros micro-organismos, de substâncias nocivas, redução do excesso de impureza e de teores elevados de compostos orgânicos. O segundo é o estético, a correção da cor, do sabor e do odor. E o terceiro é o econômico, a redução da corrosividade, cor, turbidez e ferro e magnésio. Antes de ir para o sistema de distribuição de água, a mesma passa por processamentos. Esses processos podem ser físicos ou químicos e envolvem a captação, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e distribuição. Bom, na captação, a seleção da fonte abastecedora de água é um processo importante na construção de um sistema de abastecimento. Deve-se procurar um manancial, que são reservatórios hídricos, capaz de proporcionar perfeito abastecimento à comunidade, visando sempre seu crescimento. A captação pode ser superficial, em rios, lagos, represas, ou subterrâneos, em lençóis freáticos ou aquíferos. A captação superficial é feita por gravidade ou bombeamento. Se for feita por bombeamento, um conjunto motobomba sugam a água do manancial e enviam para a estação de tratamento de água. A subterrânea é efetuada através de poços artesianos, com perfurações de 50 a 100 metros, feitas no terreno para captar água dos lençóis subterrâneos. Essa água também é sugada por motobombas. A água dos poços artesianos está, em sua quase totalidade, isenta de contaminações por bactérias e vírus, além de não apresentar turbidez. A água captada através de poços profundos, na maioria das vezes, não precisa ser tratada, bastando apenas desinfectar com cloro e adicionar flúor para a proteção dos dentes. As águas superficiais, que são impróprias para o consumo humano, geralmente túrbidas, contendo folhas, galhos,
bactérias, vírus, etc., passa por um tanque contendo sistemas de grade, que impede a entrada desses elementos sólidos, servindo também como um desarenador, onde ocorre a remoção da areia, e um tranquilizador, reduzindo a velocidade da água. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros organismos e dissolvem metais pesados na água. Após a água passar pelas grades para retirar os sólidos, como folhas e galhos, e sofrer a desarenação, os próximos processos serão a coagulação e a floculação. A coagulação e a floculação são processos físicos e químicos em que partículas muito pequenas, os coloides, formam flóculos que possam decantar-se. Esse aspecto barrento da água é oriundo de partículas coloidais, isso é, partículas sólidas com diâmetro de 1 a 1000 nanômetros. Por serem pequenas, elas não sedimentariam somente pela ação da gravidade. Para remover essas partículas que não afundam, a água captada é levada para uma unidade denominada floculador, onde são adicionadas à água substâncias químicas chamadas coagulantes. No Brasil, o coagulante mais utilizado é o sulfato de alumínio, Al2SO4,3. O sulfato de alumínio é adicionado à água com o óxido de cálcio, CaO, mais conhecido como cal, para aumentar o pH do meio, alcalinizar. Em meio aquoso, o hidróxido de alumínio gera íons, os cátions Al3+. A minoria desses cátions neutraliza as cargas negativas das impurezas presentes na água. A maioria desses cátions interagem com a hidroxila, OH- da água, formando hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio está carregado positivamente e, por essa razão, consegue neutralizar as impurezas coloidais carregadas negativamente que estão na água. O resultado é que as partículas de sujeira sofrem uma aglutinação e grudam no hidróxido de alumínio, formando flocos sólidos de tamanho maior. Esse é o processo de floculação. Para distribuir bem o coagulante e assim ter um tratamento mais eficiente, a água é agitada fortemente por cerca de 30 segundos e depois é agitada lentamente. Após a coagulação e a floculação, a água passa lentamente pelos decantadores, permanecendo assim de 2 a 3 horas. A decantação é basicamente o ato de separar, por meio da gravidade, os sólidos sedimentáveis que estão contidos na solução líquida. Os solos sedimentam no fundo do decantador, de onde acabam sendo removidos como lodo. Após passar pelos decantadores, a água vai para os filtros. A filtração visa eliminar todas as partículas coloidais da água. É o último passo na remoção do material suspenso. Se a sedimentação conseguir eliminar a maior quantidade de partículas da turbidez, a filtração será beneficiada. Os filtros são formados por carvão ativado, que retira o odor e o sabor das substâncias químicas utilizadas, também por areia e por cascalho. Após o processo de filtração,
passa-se a promover a desinfecção de águas de abastecimento. Utiliza-se um agente físico ou químico, desinfetante, cuja finalidade é destruição dos micro-organismos patogênicos que possam transmitir doença através das mesmas. Normalmente são utilizados em abastecimento público os seguintes agentes desinfetantes, em ordem de frequência: cloro, ozônio, luz ultravioleta ou íon prata. A fluoretação da água de abastecimento público é efetuada à base de flúor. A aplicação desses compostos na água de abastecimento contribui para a redução da incidência de cárie dentária em até 60%, se as crianças ingerirem desde seu nascimento quantidades adequadas do íon fluoreto. Após o tratamento, a água tratada é armazenada inicialmente em reservatório de distribuição e depois em reservatórios em regiões espalhadas em bairros estratégicos da cidade. Cuidando da nossa água, preservando o nosso futuro. O tratamento da água começa com a oxidação, que é a injeção de um agente oxidante na água, como cloro, para tornar insolúveis os metais pesados. O segundo passo é a coagulação, que através da adição de coagulante promove a desestabilização das partículas de sujeira. Para otimizar o processo de coagulação, adiciona-se a cal, que mantém o pH da água a nível adequado. Depois disso, a água passa pelo processo de floculação, formando flocos mais consistentes, pesados e de maior tamanho. Já na decantação, os flocos formados no processo anterior separam-se da água, indo para o fundo dos decantadores. Em seguida, a água passa pela filtração, quando são retiradas as impurezas que não sedimentaram. Depois da filtração, é feita ainda a desinfecção. Nessa etapa, a água recebe um agente desinfectante para eliminar os germes nocivos à saúde. Além disso, é feita a correção de pH, que é a adição de mais cal para proteger as redes de distribuição e das casas contra corrosão e incrustações. Por fim, em atendimento à portaria do Ministério da Saúde, é realizada a fluoretação da água através da adição de compostos químicos à base de flúor, com o objetivo de reduzir a incidência de cáries dentárias.